Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos de um versículo que está dentro da parábola dos talentos, que é o versículo 25, pela versão de Mateus, que está no capítulo 25, que fala: "E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Vê, aqui tens o que é teu." Então, só resumindo, porque nós aconselhamos assistir a parábola dos talentos, o estudo, mas é uma parábola em que há 4 aspectos. O primeiro, o homem, que é um senhor, que empresta ou outorga talentos aos seus servos. Os servos, na realidade, somos nós, que recebemos esses recursos, esses bens, que nos ajudam no nosso desenvolvimento durante a vida, como dinheiro, como poder, como a oportunidade de ter desenvolvido a inteligência. São todos recursos que nos são emprestados do homem ou de Deus. E temos o tempo também da viagem, que seria o período que nós estamos vivendo aqui na Terra, na matéria, que é quando nós recebendo os talentos ou os recursos, nós precisamos utilizá-lo. E dentro dessa história, são 3 servidores. O primeiro recebe 5 talentos, o segundo recebe 2 talentos e o terceiro recebe 1 talento. E esses 2, eles utilizam o seu talento, os seus recursos, conseguem multiplicar, conseguem dividir aqueles talentos com as pessoas, multiplicando então os seus talentos. Porém, aquele servidor que recebe apenas 1 talento, ele tem medo e ele escolhe esconder este talento na terra para não ter o receio, para não ter o medo de fazer mau uso ou de errar, Então, nesse estudo miudinho que nós faremos apenas desse versículo de hoje, falando sobre o medo, que o medo ele constantemente nos atrapalha em nossas vidas, como nós veremos a seguir. Então, a personalidade desse servidor que portava o 1 talento, nós percebemos que é uma pessoa inibida, ela é temerosa, é medrosa, também alguns pontos de imaturidade, e aí não sabe utilizar-se do recurso divino que foi concedido. Nós temos um livro que chama O Jogo Interior, que foi escrito por um técnico de tênis, um treinador, que ele fala que constantemente ele via os seus clientes, os seus alunos, conversando consigo mesmo. Por isso que é o jogo interior. E ele, com bastante tempo fazendo isso, esse papel na sociedade, ele fala que cada um de nós carrega em si 2 partes ou 2 personalidades, o eu 1 e o eu 2. O eu 1 é aquele que sempre fala como as coisas deveriam ser, que julga, que nos critica, tem um senso mais crítico, sempre quer a perfeição, sempre nos recrimina quando erramos, e aí acaba nos impedindo ou dificultando o aprender, porque tem medo de errar. Então, às vezes nós nos falamos, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou começar isso? Vai dar errado, é besteira. Vou continuar do jeito que está. Não, já fiz isso até hoje, por que não continuar dessa forma? E esse eu 1, ele é alimentado desde o nosso nascimento, nós não nascemos com ele. Então é muito comum, por exemplo, nós vermos pais extremamente preocupados com os filhos, falando: filho, cuidado com isso, cuidado com aquilo, você não pode fazer isso não vai dar certo, não é assim que faz, alimentando esse eu 1 ou self 1, ou essa parte que nós temos e que nos limita, que faz com que não acreditemos muitas vezes em nós. E nós já nascemos com o eu 2,
que é a parte de nós que sempre procura o crescimento, né, novos aprendizados, que busca novidades, nosso eu verdadeiro, que leva em consideração os potenciais que cada um de nós carrega ou que deve ser desenvolvido. Ou seja, é aquele que nos impulsiona à ação, confiantes no nosso potencial, nas nossas habilidades. Por que isso aqui nessa passagem sobre o medo? Porque é essa parte de nós, o eu 1, é que nos atrapalha em realizarmos as coisas, em fazermos as coisas. E essa briga entre o eu 1 e o eu 2, ela é muito comum no nosso dia, né? Às vezes nós queremos chegar numa situação, mas nós não acreditamos que somos capazes, não acreditamos que temos recursos para fazê-lo. E muitas das vezes, as pessoas que estão ao nosso redor percebem o talento que nós recebemos, que Deus nos deu, mas nós que estamos vivenciando não conseguimos perceber isso, não conseguimos utilizar esses nossos talentos, né, devido a esse eu 1. E muitas vezes nos comportamos como o servidor que recebeu um talento e com medo ele preferiu ficar na inércia, ele preferiu ficar parado. Então essa passagem, né, dessa parábola, a gente vê que o servo atribui ao medo a causa desse insucesso, porque ele recebeu poucas, né, possibilidades de ganho, ele recebeu um talento, isso por condição dele, nos fala lá no Evangelho. Deus distribui igualmente, cada um de nós é que, conforme a nossa condição, receberá mais ou menos talentos dos disponíveis por Deus. Então ele contou apenas com um talento e teve medo de trabalhar com esse talento, de valorizar. O medo foi mais forte, ou o eu 1 foi mais forte do que o eu 2. E aí então ele seria invigilante, e há muitas pessoas que também se acusam de não ter recursos, de não ter talentos, que falta isso, falta aquilo, para poder ser aquilo que gostariam, né, ou para poder viver no mundo como desejam. E aí, qual que é feito então? Nós muitas vezes nos recolhemos à ociosidade, deixamos de fazer nada, falamos que não temos recursos, não temos condições de ajudar, não temos tempo para fazer isto ou aquilo, né? E aí nós vamos deixando do jeito que está. Então nós temos medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar os outros, medo de sofrer. Muitas vezes agimos evitando, né, o sofrimento que não necessariamente existirá. O nosso medo é tão grande do sofrimento que nós nos manipulamos e não fazemos a ação com o medo de uma possibilidade. Medo da alegria, medo da dor. E aí quando nós chegamos no fim da nossa vida, né, vemos que não fizemos nenhum esforço para enriquecer as nossas experiências, não fomos fiéis aos nossos compromissos. E aí durante a vida a gente tem medo da morte. Quando vai chegando a morte, nós temos medo do que vivemos, da vida, né? E muitas vezes nos dizemos desfavorecidos por Deus. Por que Deus deu tanto para o outro e para mim não deu nada? Por que o único talento que eu recebi for a dor e o outro tem a riqueza e o poder, né? Mas muitas vezes essa dor, trabalhando nessa dor, nós conseguiremos depois adquirir outros talentos. E aí, o que nós muitas vezes fazemos é nos transformarmos, né, em pessoas inúteis, em pessoas filhas da preguiça. E aí o autor desse texto nos recomenda: se nós recebemos, pois, uma tarefa rude, ou o talento da dor, por exemplo, nós não podemos ter medo disso. Nós devemos ir à frente, fazer dela o nosso caminho, né, de progresso, de renovação. Porque se recebemos esse talento, é porque nós temos condições de trabalhá-lo, de poder multiplicá-lo, né, de utilizá-lo de uma forma boa para mim e para a sociedade.
E não podemos nos deixar o nosso eu falar mais alto, porque cada um de nós possui diversos talentos. E assim que nos colocarmos à disposição ou nos desenvolvermos, nós receberemos novos talentos. Porém, como na parábola nos diz, nós, no acerto de contas, precisaremos mostrar ou falar ou trazer tudo aquilo que nós conseguimos fazer de bom com os recursos que nos foram dados pela providência divina. Então, esse estudo de hoje traz a seguinte reflexão: quais os talentos que nós estamos recebendo ou nós recebemos, e se estamos fazendo bom uso desses talentos, do tempo, da saúde, do nosso trabalho, que nós estamos multiplicando ou fazendo de bom com esses recursos. Obrigado a todos e até o próximo estudo.